é chamada de grande tribulação. Isso, a grande tribulação, o que que acontece? Acontece que naquela metade, nos céus, está lá em Apocalipse 12, Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos. Ah, é nessa hora que ele é expulso. Ele é na metade da tribulação. Ele desce e ele possui o anticristo. Tá. A Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai, tipo, encenar uma ressurreição, como Jesus Como se ele tivesse morto. morto e ressuscitado. Só que aí vem Satanás e toma ele. O O corpo possui, de fato. Aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo. E aí a segunda metade da tribulação que não... Acabou a paz. Ó, não vai me aceitar? Então agora você vai morrer. E não tem aquele lance de que o Espírito Santo não está mais na Terra? Não, Mas já ouviu isso, sim, né? Sim, eu que acho todo que mundo isso é vai um ter erro. que crer pela razão e não pela Não fé. existe possibilidade É de ninguém mesmo? se converter Mas já se ouvi não tiver pastor algo. falando isso, não tem uma linha... Mas é um erro. Quem vai sair não é o Espírito O Santo. que é? Porque eles Mas baseado em que eles falam isso? baseado no texto de Tessalonicenses que diz Como que é? que ele fala assim: o mistério da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Ixi, é O que tá complicado de dizendo? entender. O mistério da iniquidade é o anticristo. Tá. Né? Iniquidade no grego é anomos, anomia, o cara que não recebe nem, não aceita nenhuma lei. Então, o que Paulo está dizendo? Que já no tempo de Paulo, o espírito do anticristo já existia. Mas ele não tinha manifestado ainda, porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Tá. Então, alguns interpretavam que quem detinha o anticristo era o Espírito Santo. E, na verdade, é o Espírito Santo na igreja. É a igreja que vai subir. Mas o Espírito vai continuar atuando aqui. Porque se não houver o Espírito Santo, não há conversão. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo continuará aqui, só que a igreja não vai estar aqui, não tem mais resistência. Aí ele vai se levantar com tudo, entendeu? E agora eu quero saber como é a segunda vinda. O que a gente pode esperar, o que tem de base na Bíblia, como pode ser essa segunda vinda. Então, a segunda vinda, você está falando não do arrebatamento, você está falando da descida, né? É. A segunda vinda vai acontecer quando Israel estiver cercada pelos seus inimigos de tudo quanto é lado. Entendeu? Por quê? Vai ter inimigo que vem do leste, vai ter inimigo que vem do norte, vai ter inimigo que vem do sul, e eles vão invadir Israel para destruir, para espoliar, para tirar tudo que tem e para cumprir o ódio que Satanás tem. Ele sempre tentou matar o povo judeu. Nessa hora, a Bíblia diz que haverá um sinal nos céus, e o sinal é do Filho do Homem, e todas as nações da terra verão e lamentarão quando ele descer nas nuvens com poder e grande glória. Ele desce num cavalo branco, como diz Apocalipse 19, junto com milhões, né, de anjos e dos santos, que é a igreja, né? O livro de Judas, né, a carta de Judas, cita Enoque, que viu o Senhor vindo com as suas miríades de anjos. Então, a segunda vinda é... Enoque teve essa visão? Enoque teve essa visão. Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, estamos falando aí de 5.500 anos, Já viu isso daí? viu isso aí. Enoque teve uma experiência com Deus muito fantástica, né? Enoque diz que ele andou, viveu 65 anos e gerou Matusalém, seu filho. E a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos. Matusalém, o nome no hebraico Matushelar, significa sua morte trará. E no ano que o Matusalém morreu, veio o dilúvio. Então, o que aconteceu com Enoque? Ele deu uma guinada na vida dele. Quando ele teve a consciência de que o filho dele ia nascer, Deus revelou para ele: olha, o dia que ele morrer, eu vou trazer o dilúvio e vou acabar com toda a terra. E aquilo fez ele mudar de vida. E ele deu o nome do filho. A sua morte, a morte dele, né, do meu filho, trará. Trará o quê? O dilúvio. Só que a Bíblia diz que ele não viu só isso. Diz que ele também viu a vinda do Senhor, com os anjos, entendeu? Então, a segunda vinda, ela vai ser aberta para todo mundo ver.
Essas pessoas que não acreditam no arrebatamento acreditam na segunda vinda. Entendi. Então não importa, tendo arrebatamento ou não, Vai Jesus ter. virá. Entendeu? Para quem acredita que vai Mas ter o ele arrebatamento. vem dessa vez para guerrear, não na paz, que nem veio na primeira. Não, a primeira ele veio para salvar, a segunda ele vem para julgar. É mesmo? Vai julgar. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Tanto é que no Armagedon, todos os inimigos vão morrer na hora. Mas a gente não deve esperar visualmente este ou aquele tipo de Jesus. Não dá pra saber Não. como ele virá. A Bíblia fala. Pode ser uma mulher, por exemplo. Claro que não, né? Ah, não sei. Não, Jesus é o mesmo. Só que, por exemplo, em João capítulo 1, João tem uma visão de Cristo agora, como ele é no estado glorificado. Tá. Ele Então, descreve. ele escreve que ele vê cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés como de bronze. Na verdade, ele está citando uma coisa parecida com o que ele enxergou. Ele viu Jesus completamente glorificado. Uma voz como de muitos trovões e águas, uma voz poderosa, né? Então Jesus vem, mas em corpo, ele é corpóreo. E Jesus é homem, ele é homem, não mudou de sexo, ele continua homem. Entendeu? E a idade aparente dele. Alguns dizem que ele vai ter a idade de 33 anos quando ele morreu. Entendi. Mas isso é uma conjectura não também. dá pra saber, né? Ele virá completamente com o corpo glorificado, vai ser uma visão que para aqueles que esperam por ele vão adorar, né? E para os que não esperam, eles vão Que é uma visão. ter pavor, né? É uma visão que os judeus já esperavam dele, né? Na primeira vinda, não é? Isso, esperava que ele viesse para acabar com os inimigos. Exato. Só que, quando você estuda o Velho Testamento, você vê que tem até Indícios? alguns rabinos acreditam em dois Messias. Ah, é? O Messias sofredor e o Messias vencedor. O Messias Ben Yosef, filho de José, que ia sofrer. E o Ben David, filho de Davi, que vai reinar. Mas por que naquela época o pessoal que não acreditava nele não acreditou pelo fato dele ser Porque eles queriam que ele acabasse com os romanos. Mas não pela profecia anterior. Mas então, eles não tinham entendido. Porque, por exemplo, quando Jesus fala, né, sobre si mesmo, né, que ele viria para trazer o ano aceitável e o dia da vingança, fica claro que são duas etapas. O ano aceitável é a primeira vez, ele veio para salvar. Ah, já estava falando em segunda vinda. O dia da vingança é na segunda vinda. E o texto que fala do Messias fala isso, só que eles não entenderam. Imagina um povo oprimido, um povo que está lá na sua própria terra, os romanos, adorando aquele monte de deuses falsos. Cara, eles queriam um Messias que fosse como o líder dos Macabeus, que acabou com Antíoco Epifânio e botou para correr. Os zelotes queriam isso. O Judas era um zelote. Era um grupo de judeus que pegavam em armas, eles queriam ir para o pau com os romanos. Tanto é que o ano 70, quando Tito entrou e destruiu Jerusalém, matou milhares de pessoas, ele fez isso por quê? Porque durante 5 anos houve uma revolta dos zelotes em Jerusalém, do ano 65 até o 70. Aí, vocês estão querendo enfrentar a gente? Aí ele veio com tudo, né? Então, assim, eles esperavam o Messias que fosse governar e gerar uma paz no mundo. Porque ele vai fazer isso. Jesus é o príncipe da paz. Mas quando ele vem na segunda vez... Primeiro, ele acaba com tudo, com os inimigos, ele julga os inimigos, vão todos morrer na segunda vinda, aqueles que forem aliados ao anticristo. E o milênio? Então, aí vai haver ressurreição dos mortos que morreram durante a tribulação e vai entrar no milênio e durante 1000 anos ele vai governar e aí sim ele é o príncipe da paz, vai ter paz na terra. Mas 1000 anos seria literal? Literais, eu acredito em 1000 anos literais. Não é bastante tempo. Porque a Bíblia assim, fala... 1000 anos como se fosse bastante tempo. Quando você vê a descrição, você vê que é literal. Porque